Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rodrigo Carneval e esse é o canal Bolinho de Dinheiro. No vídeo passado a gente falou sobre tesouro direto, né? Que é uma, uma das modalidades de renda fixa, né? Que você empresta dinheiro ao governo para depois receber um juro, né? Em cima daquele valor investido. Hoje a gente vai começar o primeiro vídeo de renda variável, falando sobre os fundos imobiliários, que são aquela portinha de entrada ali para que você bote um pezinho dentro do mundo da renda variável, né? São ativos, como o nome já diz, que investem em imóveis no setor, ou no setor imobiliário, e são ativos que são, digamos assim, menos voláteis, apesar de ultimamente ter tido uma queda muito grande em razão do aumento muito acentuado da Selic, certo, gente? Então, bora lá. Eu vou começar aqui na folhinha para mostrar a vocês como acontece nos fundos imobiliários. O que acontece, né? Vamos lá. O fundo imobiliário, ele é uma reunião de patrimônio, fundo, certo? Onde pessoas colocam dinheiro nesse fundo, né? Investidores em geral, tá aqui, colocam dinheiro nesse fundo, comprando cotas de fundos, né? E essas cotas vão gerar dividendos, né? Cada cota vai ter um percentualzinho, um valorzinho de dividendo. Então, esse fundo, ele pode investir no setor de tijolo, fundos imobiliários de tijolo. Existem fundos imobiliários de papel. Vou explicar, tá, gente? Não. Existem os FOFs, que são os fundos de fundos. São fundos imobiliários que, ao invés de comprar um prédio, né, e botar esse prédio para alugar, eles investem em outros fundos imobiliários, certo? Também é um segmento muito interessante, principalmente para quem está iniciando para botar um pezinho. Tem um gestor ali por trás escolhendo os melhores fundos para comprar esses fundos e daí repassar o dividendo, o aluguel que esses fundos recebem para o cotista. Também é uma forma muito interessante, né? Nos fundos de tijolo, né, podemos encontrar fundos de shoppings, né, shopping center. O Tacaruna tem um fundo imobiliário, né, salvo engano é o VISC 11. Né? Temos fundos de lajes corporativas, que são aqueles prédios, escritórios comerciais, consultórios médicos. Aqui nós temos aqueles prédios ali do Rio Mar, Trade Center, JCPM, enfim, são inúmeros prédios comerciais. Também temos um setor que sempre está em alta, né, principalmente no setor de varejo, né, que são os galpões logísticos, o setor de logística, certo? Que são aqueles galpões enormes de beira de estrada, né? E existem fundos imobiliários que compram esses galpões, constroem e alugam a Magazine Luiza, Mercado Livre, essas grandes varejistas, certo? Também temos o fundo de renda urbana, né? Renda urbana, tá aqui RU. O que são fundos de renda urbana? São aqueles fundos destinados a um prédio que tenha farmácias, né, que tenham varejo também, tipo esses galpões que o grupo econômico, o grupo Mateus, né, aluga, enfim, para poder colocar os supermercados, né, grandes varejistas, né, do mercado. Né.
E passando aqui para o fundo de papel, o que seria um fundo de papel? Como assim? Como é que a gente vai investir no fundo imobiliário de papel? O fundo imobiliário de papel, ele não vai ter um imóvel físico no seu patrimônio, mas ele vai ter dívidas imobiliárias. Dívidas imobiliárias, certo? Ele investe em títulos, né? Essas dívidas imobiliárias são chamadas de CRIs, né? Que são os certificados de recebível imobiliário, certo? Esses CRIs funcionam mais ou menos assim. O fundo imobiliário empresta, né, dinheiro, né, dinheiro do cotista, do fundo, para um determinado empreendimento, uma determinada construtora, que vai construir aquele empreendimento e vai vender suas unidades, alugar, enfim. Mas isso aí não tem nada a ver com o fundo só vai emprestar o dinheiro. E já com a rentabilidade, né, acordada ali. Então ele pode emprestar tanto indexado ao CDI, ó, eu vou te emprestar aqui 1 milhão para tu construir teu empreendimento e tu vai me devolver ao ano, né? CDI mais 2%, CDI mais 3%. Né? Quanto mais esse esse plusinho, né? CDI mais alguma coisa aumentar, maior é o risco desse fundo de papel, certo? Então, eu vou te emprestar, mas tu vai me pagar IPCA mais 9, né? IPCA mais 10. A gente está vendo que o Tesouro está pagando IPCA mais 7,5 hoje. O Tesouro direto, o governo, é o investimento mais seguro que a gente tem. Então, para o risco valer a pena, né, o fundo de papel ele tem que ter um retorno maior que o tesouro, senão não valeria a pena a gente estar investindo em papel, em dívida, né? Então, esse retorno precisa ser maior. Então, IPCA mais 9, IPCA mais 10 já é bem satisfatório. Passou disso, já começa um perigo, porque são chamados fundos high yield, que são aqueles fundos que possuem uma taxa elevada, né, de retorno para o cotista. Um juros maior que quem toma o dinheiro emprestado terá que pagar. Então, se esse juros for muito alto, o empreendimento não for tão bem sucedido, não vender as unidades, enfim, como é que ele vai pagar de volta ao fundo com juros? Né? Então, a gente tem que ficar de olho nisso quando for investir em fundo de papel, tá? Porque o fundo de papel investe em dívidas, ok? Os FOFs, como eu já disse, investem em outros fundos, certo? Então, vou ter aqui uma gestora, né, que pega o seu patrimônio, né, a sua cota, aquele valor que você comprou a cota, né, e ele vai pegar esse valor e comprar cotas de outros fundos. Eu acho o FOF muito bom para quem está iniciando, para botar o pezinho ali e você começar a cair rendimento todo mês, certo? Os fundos imobiliários, gente, não precisam pagar todos os meses. Por lei, eles precisam pagar semestralmente. Ocorre que, para ficar atrativo, né, para a turma ver que está caindo, está pingando ali o dividendozinho todo mês na sua conta, os fundos imobiliários pagam mensalmente. Né? Eu desconheço algum fundo que não pague mensalmente, pelo menos não conheço até agora, certo? E os fundos imobiliários eles possuem uma coisa muito interessante. Eles são obrigados a pagar, a distribuir 95% dos seus rendimentos, obrigados a distribuir ao cotista. Então, apenas 5% fica efetivamente para o fundo, certo? Por isso que fundos imobiliários não são tão voláteis, pois eles não conseguem crescer com facilidade. Eles juntam esse dinheiro, né, do cotista, emitem cotas, né, que é a chamada subscrição. A gente compra essas cotas, né, e ele com esse dinheiro compra imóveis
ou dependendo, né, investem em dívidas ou compram cotas de outros fundos, né, que pagam dividendos para a gente e será distribuído aos cotistas, certo? Por isso que a modalidade de fundos imobiliários eu acho muito interessante, porque não é como ações, que o dono da empresa, ele, né, pode distribuir bem menos que isso. Né? Nos fundos imobiliários, eles são obrigados, por lei, a distribuir 95% dos seus lucros. Certo, pessoal? Vamos lá. Por que é interessante a gente comprar um fundo imobiliário? Veja bem, no fundo imobiliário, você consegue investir a partir de R$ 10. Existem fundos imobiliários hoje custando R$ 5, R$ 6, R$ 8, certo? Você já pode começar a comprar uma cotinha só para você experimentar. Né? Ele tem uma data de pagamento, né? E tem uma data de fechamento para você receber aquele pagamento, que a gente chama de data com. O que é a data com? Data com, data com é a data limite para você receber o valor apurado no mês anterior, certo? Então, em abril, né, eu recebi dividendos de vários fundos, né, imobiliários que tem, eu tenho acho que 14 em carteira, e cada um teve a sua data com. Então, se na data com de 31 de março, né, que vários fundos possuem a data com do último dia do mês, eu tinha 100 cotas de um fundo, certo? No dia 8 de abril, que geralmente é a data que vários fundos pagam, né, vai cair lá na minha conta o valor, né, de dividendo correspondente às minhas 100 cotas. Certo? Se cada cota paga R$ 1 e eu tenho 100 cotas, né, vai cair na minha conta lá, ó, 100zinho, certo? Então, tem que ficar atento com essa data com, que é a data, né, se você comprar no dia 1º de abril, você já não recebe no dia 8. Você tem que comprar até o dia 31 de março, por exemplo. Né? Cada fundo tem uma data com diferente, tá? A maioria, né, assim, a grande maioria é 30, 31 do mês, certo? É bom ficar de olho. Vou ensinar vocês a ver isso tudo. Tem vários sites que você pode ver isso tudo, né? Ele diz a data com, ele diz quanto o fundo tá pagando, fala quanto tá a cota hoje, né? Isso tem vários sites que a gente pode verificar isso, certo, gente? Outra coisa, comprar um fundo imobiliário. Você só pode comprar fundo imobiliário. Ativos de renda variável você compra através do home broker, certo? Vou botar aqui, home broker, HB. Toda corretora vai ter o seu home broker. Eu invisto pela corretora do Banco Inter, certo? A gente não ganha R$ 1, tá? Do Banco Inter, só porque eu acho interessante. Faço tudo por lá. É um meio muito fácil de você investir, porque ele é muito autoexplicativo. Eu acho bem fácil, bem simples utilizar o aplicativo do Inter. Mas existem inúmeras corretoras que você pode tá usando. Tem a Toro Investimentos, tem a Rico, tem a Nubank, tem a Clear, XP, tem vários, certo? Só tem que prestar atenção se eles cobram taxa. Creio que nenhuma dessas cobrem taxa para investir, tá? Tem que ser free, taxa free de investimento. Você pode investir e cobrar só, eles cobram só a taxinha da B3, que aí é obrigatório para todo mundo. É uma taxinha bem pequenininha, centavos. Cada investimento que você faz, você paga 1 centavo, é muito pouquinho, tá? Então, através desse home broker, você vai procurar o ticker. O que é o ticker? É a sigla daquele fundo, certo? Os fundos imobiliários são formados por 4 letras e 2 números. Esse número é 11, é o número 11, ok? E aqui vem 4 letras, A, B, C, D, 11, certo? Vou dar exemplos aqui de fundos, até bom para vocês estudarem. Por exemplo, fundos de shopping, nós temos o XPML 11, nós temos o HSML 11. Pode ver que eles têm algo em comum, esse ML, que é o que? De mall,
mall, shopping, certo? Na maioria dos tickers vão ter alguma similaridade com o investimento, com a área de investimento que eles investem, certo? De shopping. Então, bora lá. Tem o Mall 11, certo? Tem alguns outros mais aqui, tá? Mas esses três acho que são já dá para vocês estudarem aí, certo? Os fundos de lajes, né? Nós temos o HGRE11, certo? O JSRE11, temos alguns híbridos que possuem lajes e possuem galpões logísticos, né? Possuem lajes e possuem renda urbana, né? Nós temos o KNRI 11, né? Os fundos podem comprar tanto tijolo, tanto lajes quanto renda urbana, tanto shopping quanto lajes, tá? São chamados de fundos híbridos, certo? Mas continuam sendo de tijolo, tá bom? Vamos lá. Logística. Logística. Nós temos o HGLG, ó, LG, ó, logística, certo? Nós temos tem o que é GRC 11, GG, tá, gente? GGRC. Nós temos também um híbrido aqui que também investe em logística, que é o GARE, GARE 11. Temos muitos fundos tem o BTLG 11, certo? Pode ver que tem esse LG aqui em comum. Alguns não tem porque pode mudar, né? Você pode botar o ticker que você quiser, né? Que a gestora quiser. Fundos de papel, certo? Todos esses fundos aqui, pessoal, vocês podem estar analisando, tá? Abrindo, eu vou ensinar como é que vocês acham fácil para poder dar uma estudada. Fundo de papel, nós temos o MXRF11, que é o queridinho da turma, é o fundo que tem o maior número de cotistas do mercado. Nós temos que esse fundo aqui, inclusive, é o chamado também de base 10, tá, gente? Rodrigo, que nada é base 10. Base 10 é porque ele é negociado perto de R$ 10, tá bom? Por exemplo, o XPML11 ele é base 100, porque ele é negociado perto de R$ 100, certo? MOL 11 também, base 100, HSML. MXRF, base 10. Deixa eu ver um fundo de papel aqui. KNCR11, certo, gente? Esse aqui é base 100. 100. Ele é negociado perto de R$ 100. Temos o KNSC11, esse também é base 10, certo? Então, gente, aqui eu já dei, né, alguns exemplos para vocês estudarem, tá? Alguns fundos aqui eu tenho, outros não, certo? Mas são excelentes fundos para vocês investirem, certo? É bom estudar, escolher um que se adequa ao que você pensa. Exemplo, você não vai a shopping, você não gosta muito de shopping. Eu acho que shopping é um investimento maravilhoso porque eu acho que nunca vão acabar, certo? Eles sofreram muito, né, em 2020, naquela crise mundial que a gente teve. Sofreram muito, inclusive foi uma ótima oportunidade para compra, que os preços deles caíram imensamente, tiveram que deixaram de receber aluguéis, uns ficaram sem pagar ao cotista, né? Realmente foi um período complicado, mas depois se reergueram. Quem investiu lá na baixa, quem teve, né, sangue frio para investir nesse período, colheu bons frutos porque depois eles subiram muito, né? Então, quem aproveitou se deu bem hoje, né? Vamos lá, deixa eu passar aqui para cima para dar exemplos de FOFs, certo? Que são os fundos de fundos. No exemplo de FOF, a gente tem o KIZU 11, certo? Temos o KFOF, tá? 11.
Temos o... São vários fundos, pode ver. Cafof, ele mesmo já diz, né? Não estou lembrando aqui de outro fundo, mas são vários, tá, gente? Porque na hora dá um branco, a gente, a gente acaba esquecendo, certo? Mas são inúmeros FOFs bons, mas se vocês estudarem esses dois aqui, vocês já conseguem ter uma ideia. Depois eu vou lembrar de mais alguns aqui, certo? Os sites que vocês podem pesquisar, os fundos imobiliários, né? Então aqui, eu já separei aqui para vocês, tá? Vamos lá. Nós temos o Status Invest, Status Invest, só botar no Google que abre rapidinho. Temos o Investidor 10, certo? São sites gratuitos, tá, gente? E temos o Funds Explorer. Apesar do nome estar em inglês, ele é totalmente português, tá? O que eu mais uso é o Status Invest, é o que eu mais estou familiarizado, eu gosto, né? E só para você ter uma ideia, vamos botar aqui o primeiro fundo que eu falei, né? Foi o XPML, que é um fundo de shopping. Quando você bota, ele já completa. Tá aqui, ó. XP Malls, certo? Vamos lá. Hoje, o XP Malls está sendo negociado a R$ 106,89, certo? Vamos lá. Ele está hoje com um yield anualizado, um dividendo de 10,34% nos últimos 12 meses. Beleza? Aqui é o mínimo, o valor mínimo que ele foi negociado no último ano, tá? 87,81, certo? E aqui foi o máximo que está hoje, em um ano, certo? Hoje ele está nas alturas. Mas eu vou explicar por que ele ainda está barato, certo? A cota patrimonial, o valor patrimonial por cota dele, o XPML, ele tem um valor patrimonial de 6 bilhões 655 mil, certo? Ele tem 56.720 cotas, certo? Então, se você pegar esse número de cotas e multiplicar por esse valor patrimonial, vai dar exatamente 6 bilhões, certo? Só que o valor patrimonial dele por cota é 117 e ele está sendo negociado a 106. Ou seja, ele tem um preço sobre o valor patrimonial abaixo de 1. Para ele estar no valor justo, teria que ser 1, certo? Ele teria que estar sendo negociado pelo valor patrimonial. Então, esse valor que ele está sendo negociado aqui em bolsa, hoje eu poderia comprar esse fundo a R$ 106, certo? Que é o valor que ele está sendo negociado hoje. Mas, na verdade, a cota dele era para estar custando isso aqui. Então, a gente diz que ele está com preço sobre o valor patrimonial de 0,91, certo? Ou seja, um fundo que você pagaria para ter 6,6 bi, você está pagando o valor de 6 bi. Então você está aí comprando com 9%, né, de deságio, de desconto. Então ele está com desconto sobre o valor patrimonial de 9%. Então ainda está um fundo interessante para a gente comprar. Vamos olhar aqui. O último rendimento, certo, desse fundo foi aqui, ó. Ele já pagou aqui, ó, dia 25, ele pagou hoje, inclusive, certo? Ele pagou hoje, dia 25. Pagou 92 centavos, né? Data de pagamento dia hoje, foi aqui, ó, hoje. E a data base é dia 16, que é a data com, tá, gente? Essa data base aqui é a data com. Se você comprou até o dia 16, você recebeu hoje, dia 25. 9 dias depois, você já recebeu seu, seu dinheiro. 9 dias não, desculpe. São 9 dias. Já recebeu o dinheirinho ali, ó, na sua conta, certo? Não precisa esperar um mês, não. Basta que você compre na data com, certo? Então ele pagou 92 centavos, o que significou, em relação ao valor da cota da época, né, do dia da data base, um yield de 0,87. 0,88 quase aqui, né? De yield. Isso por mês, tá, gente? Por mês, né? Então, se você pega aqui, vamos fazer o cálculozinho aqui, 0,88 vezes 12, para botar por ano, né? Pagou 10,56. Será que é o que está aqui, aproximado?
10,34 seria o aproximado, certo? Seria dos últimos 12 meses. Se ele mantivesse esse pagamento por mais de 12 meses, então ele teria um yield anual de 10,56%, certo? Então é assim que você analisa um fundo imobiliário, certo? Tem algumas outras métricas para a gente analisar, mas o iniciante ele precisa saber disso, certo? Que existe o valor da cota dele em relação ao patrimônio e existe o valor que ele está sendo negociado, certo? Então você consegue analisar um desconto, né? Deixa eu ver um fundo aqui que creio que está acima do seu valor. Vamos ver o KNCR 11. Dá uma olhada nele aqui. KNCR é um fundo de papel, tá, gente? Hoje ele investe em dívida, certo? Os fundos de papéis, eles tendem a ter um yield maior que os de tijolo, mas são mais arriscados. Como eu disse, eles investem em dívidas, emprestam dinheiro a empreendimentos imobiliários e esses empreendimentos imobiliários retornam com os juros, certo? Então, tem que prestar atenção em fundo de papel. Pronto, aqui. A cota patrimonial dele era para ser 101,70. Ele está sendo negociado em bolsa por 103,37, ou seja, você está pagando mais do que esse fundo vale, certo? Então, você tem que ficar atento a isso. Ah, então não vale a pena investir nesse fundo. Eu não vou dizer que não vale a pena, mas você não vai estar comprando ele com um desconto. Você vai estar comprando ele 2% acima do que ele vale. 2%, tá, gente? Como ele é um fundo de excelente qualidade, né? Essa gestora aqui, quando você vira aqui, KN, é a gestora Kinea. A Kinea é excelência no mercado brasileiro. Kinea, a Pátria também, a Aliança, são algumas gestoras que têm, digamos assim, um histórico muito bom, né? São bem conceituadas. A Kinea é uma delas, está aqui, o Kinea Rendimentos Imobiliários. Então, para você ter uma segurança maior, né, comprando esses fundos, né, você teria uma segurança maior por ser uma gestora de qualidade, certo, gente? Pronto, vamos lá. Pode ver aqui, ó, que ele pagou R$ 1,04, ou seja, o rendimento foi acima de 1% nesse mês. A data base dele foi 31 de março, como eu falei a vocês, e o pagamento dele foi dia 11 de abril, certo? Foi o último pagamento dele. E ele pagou R$ 1, certo? A cota foi 103, né? A cota base do fechamento, certo? E ele pagou R$ 1,04, com yield de 1%. 1,003, certo, gente? Botando isso anualizado, né? 1,003 vezes 12. 12% ao ano, livre de imposto, tá, gente? Os dividendos dos fundos imobiliários, até então, né, são livres de impostos. Cai na sua conta sem imposto nenhum, certo? Outro site que vocês podem estar utilizando para pesquisar seus fundos imobiliários é o Investidor 10. Também muito prático, muito fácil. Digitou aqui BTLG 11, já vai aparecer aqui, ó, BTG Pactual Logística. Apertou, já está aqui, ó, PVP sendo negociado com um descontinho de 3%, né? E aqui embaixo o valor patrimonial por cota de R$ 103,99. E ele está sendo negociado a R$ 100,53. Né? Outro site também é o Funds Explorer, certo? Você pode estar utilizando. Você já pode estar pesquisando aqui seus ativos. Bora escolher KNCR aqui de novo, para vocês verem como é fácil. Já está aqui, ó, KNCR, certo? PVP de 0.0, de 1.02 aqui, igualzinho lá ao Status Invest, certo, pessoal? Gente, vamos lá. O bom de se investir em fundos imobiliários é que se você fosse
precisar ter um imóvel para alugar, você teria que ter R$ 300.000, R$ 200.000 para poder comprar um imóvel. Ou dar uma entrada de 20%, 30% e financiar o resto por algum Caixa Econômica, Banco do Brasil, alguma instituição bancária, né? E pagando uma parcela altíssima, que a gente sabe que imóvel no Brasil é caro, não é isso? E com os fundos imobiliários, não. Você, a partir de R$ 10, né, como eu já mostrei, tem fundos aqui que custam R$ 5, que é o caso desse daqui. Deixa eu ver se eu consigo lembrar do fundo que custa. Para botar o KNSC, não é 5, mas tá aqui, ó, 8,68 KNSC, certo? Bora botar o Kizu, que é um fundo de fundos. Você já consegue investir a partir de 7,23, ó. Kizu, R$ 7 a cotinha. E o Kizu tá bem descontado, gente. Tá 8% de desconto. O PVP dele tá 0,92 e ele pagou, ó, 7 centavos. A cota custa R$ 7, ele pagou 7 centavos, que deu um rendimento de quase 1% ao mês. Tá excelente, né? Para iniciar, para você botar o pezinho, descobrir como é que funciona, tá valendo muito a pena, certo? Vale a pena o estudo, né? Então bora lá. Se você, digamos que você tivesse R$ 300.000 para comprar um imóvel, né? Aqui em Recife, Recife, Olinda, um imóvel de 300 mil, você consegue alugar ali por R$ 2.000, forçando a barra, R$ 2.500, 2.500. Bora botar, né? Por 2.500. Só que você tem que pagar o condomínio. Um condomínio hoje em dia, bora botar aqui que seja R$ 700. Então, seus 2.500 vão passar a ser R$ 1.800. É o que vem para o seu bolso, certo? Se você for declarar ainda imposto de renda disso aqui, meu amigo, aí é que o negócio vai cair. Não, não vamos declarar, certo? Não vamos botar aqui como que você declarou. Vamos botar que seu lucro foi R$ 1.800 com o aluguel desse imóvel que custou 300 mil, certo? Então, um cálculozinho aqui simples. Vamos aqui voltar para a calculadora. 1.800, né? 1.800 dividido por 300 mil. Gente, vezes 100. Isso aqui é o percentual dele. 0,6%, certo? Ao mês. 0,6% ao mês, né? Então, bora lá. Isso aqui vai gerar um yield de 0,6% ao mês, certo? A gente viu ali fundos seguros, né? Fundos como HGLG, XPML, né? Pagando 0,8, 0,9, né? Ao mês, certo? Então, fora a dor de cabeça que você vai ter de caso o inquilino peça para sair, você vai ter que botar o seu imóvel numa corretora para alugar, tem um contrato com a corretora de pagar X% aquele do primeiro aluguel, pagar o primeiro aluguel, enfim. São N contratos que você pode fazer com a corretora. Então, você tem que estar, de tempos em tempos, restaurando o seu imóvel, que com o tempo vai deteriorando, quebra alguma coisa que é de responsabilidade do proprietário e não do inquilino. Então, todas essas coisas faz com que os fundos imobiliários sejam muito mais atrativos do que você comprar um imóvel, né, que vai ser muito dispendioso. Você não é todo mundo que tem 200, 300 mil para comprar um imóvel e nem é todo mundo que consegue pagar um financiamento imobiliário, né? Eu tenho financiamento imobiliário, eu sei o quanto é difícil pagar e quitar, né? Então é isso. Isso aqui demonstra, né, que vale muito a pena você estar investindo em fundos imobiliários, né, tendo em vista a rentabilidade
E a facilidade, com poucos cliques no home broker, você consegue estar comprando um fundo imobiliário. E no próximo vídeo eu vou estar comprando fundo imobiliário com a telinha do celular aberta para vocês aprenderem. Botar o ticker, vai ser pelo Banco Inter, tá? Mas qualquer corretora é muito parecido, não tem muita dificuldade. Botou o ticker, seleciona, botou para comprar, eu vou ensinar tudo como é que você muda o valor, se você quer comprar a mercado ou quer botar um valor para atingir aquela cota, enfim, eu vou explicar bem direitinho em um próximo vídeo. Também pretendo montar uma carteirinha de fundos imobiliários aqui, bem diversificada, com fundo de tijolo de vários setores, logística, um shopping, lajes, botar um FOF, um papel, um renda urbana, e aí a gente vai montando uma carteirinha, né, para vocês. Pode até ser carteira de R$ 10, né, aquela carteirinha com fundos de R$ 10. A gente vai ver como é que vai fazer. Certo, pessoal? Gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre fundos imobiliários. São ativos que eu gosto bastante. Eles não têm o condão de aumentar a rentabilidade da sua carteira. Eles são ativos geradores de renda. Pode ver que é tudo baseado em aluguéis, né? E dívidas imobiliárias. Então, não é um ativo para crescimento, tá, gente? É um ativo para você ter uma rendazinha caindo na sua conta todo mês ali. Beleza? Gente, obrigado aí pela atenção. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Vão ter mais vídeos, né? Essa semana foi conturbada, eu demorei mais para postar esse vídeo, né? Mas espero que os próximos sejam pelo menos um por semana para a gente deixar esse canal aí com mais vídeos e mais com mais conteúdo, tá joia? Um beijo no coração de vocês, até a próxima.